Faz parte da base do ser humano. Para se estar bem, é preciso ter saúde. E esse é o tema do programa Questão de Ordem e começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Questão de Ordem aqui pela TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade. E o nosso tema de hoje é Saúde em Jacareí. E para falar sobre este assunto, tenho o prazer de receber aqui o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Ele que é vereador pelo PSD. Vereador, seja muito bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Estou bem-vindo aqui à Câmara Municipal, eu sou vereador aqui. E o que nós temos a respeito de falar sobre saúde, o maior problema da saúde é o Parque Meia Lua, do posto médico do Parque Meia Lua. Porque o posto médico ele é 24 horas, faz uma parte da Santa Casa e todos, no final da semana, vai para o Parque Meia Lua. Por quê? O Parque Meia Lua é o que tem um posto médico 24 horas. Todos os postos da cidade de Jacareí, quando é na sexta-feira, ele fecha sexta e volta na segunda-feira, 7 horas da manhã. E nesse intervalo, a Santa Casa não tem médico para pediatra, só tem o Parque Meia Lua. E aí, falta médico no Parque Meia Lua, o povo fica sem o pediatra. Aí tem que vir para o UPA. O UPA fica muito cheio, o UPA, e aí traz transtorno para a cidade de Jacareí toda. Maravilha, vamos falar então sobre esse assunto e juntamente com o vereador Valmir do Parque Meia Lua, temos o prazer de receber aqui também o presidente da Comissão da Saúde da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Jacareí, o doutor José Francisco Ventura Batista. Doutor, seja bem-vindo também ao programa Questão de Ordem. Obrigado, Daniel, eu agradeço o convite de coração. Estarei aqui para tirar as dúvidas que tiverem, né, e procurar orientar as pessoas de Jacareí a brigar pelos seus direitos, no que for necessário. Maravilha. Para começar aí já nessa parte, o vereador já deu aqui já uma introdução daquilo que considera ser o maior problema aqui na cidade de Jacareí, falando sobre a questão de saúde. Vamos entender um pouquinho do processo, o que nós temos disponível aqui na cidade para que as pessoas possam chegar. Nós temos aqui as UPAs, né? O que seria uma UPA, doutor? Então, a UPA, no caso, é a Unidade Básica de Saúde, né? O sistema, o SUS, tem um atendimento integral de saúde às pessoas, então a prefeitura tem que gerenciar. Então ela divide UPAs por bairros, para tentar atender as pessoas daquele bairro naquela UPA necessária. Por isso que tem várias UPAs, geralmente uma em cada bairro. Maravilha. E aí o vereador já começou falando aqui sobre a questão da UPA que funciona no Parque Meia Lua, né? Conta um pouquinho de como é que é essa UPA lá no Parque Meia Lua. Doutor, vereador, quais são os atendimentos lá que são feitos? Olha, são feitos lá, todos os médicos têm lá. Tem um médico clínica geral, mas o que mais falta no Parque Meia Lua será o pediatra. Porque o pediatra é muito difícil na cidade de Jacareí. Mas também eu gostaria que não fosse tão difícil para a população, que paga o imposto caro e na hora não tem esse pediatra. Então, quando a gente faz uma reclamação na Câmara Municipal, aqui que a gente faz um ofício, o problema vem causando esses problemas aqui na Câmara também. Porque hoje eu sou autoridade eleita pelo povo do Parque Meia Lua e também toda a cidade de Jacareí. Então, quando a gente sai candidato a vereador e a prefeito na cidade, o primeiro tema que coloca é saúde, educação e moradia. E o povo sofre muito com a saúde. Por quê? Por que sofre com a saúde? Porque não tem muito interesse. O interessado deles, dos políticos, é na hora que sai candidato, colocar nos boletins, no santinho, que se diz santinho, soltar na rua e sair. O povo acredita que vai sair a saúde certa da cidade de Jacareí, e coisa que não está acontecendo no nosso Parque Meia Lua. E aí eu falo de todos os bairros da cidade. Mas que forma de entrar esse tema do Parque Meia Lua é porque o 24 horas, o povo tem que entender que o 24 horas é no Parque Meia Lua. Não tem outros bairros da nossa cidade, sem ser o UPA, daqui do centro da cidade. Somente no Parque Meia Lua? Somente no Parque Meia Lua. Maravilha. Agora, relacionado a essa questão da falta de uma especialidade que tem, doutor, como é que o senhor, na sua visão aí, aquilo que o senhor tem recebido lá, conversado com o pessoal da área de saúde também, já que é a sua área, como é que está a questão das especialidades aqui, qual é o profissional que está faltando mais e por que falta? Então, como a gente se trata de poder público, não dá para ficar contratando de forma assim precária. Precisa abrir um concurso público,
o médico tem que se inscrever, tem que apresentar o gabarito, as especialidades dele, passar no concurso e se tomar posse. Só que o que acontece? A prefeitura, ultimamente, não tem colocado um salário digno para o médico. Isso não demonstra interesse por parte do candidato. Por isso que os médicos estão insatisfeitos, muitos estão deixando o concurso, né? Tem vários pedidos de demissões, aí, inclusive, recentemente, o Dr. Marcelo Eduardo Pimenta, não sei se foi o motivo, mas ele era o único especialista da rede pública em reumatologia, ele pediu a exoneração do cargo, e assim vai, porque o salário é muito baixo, não condiz com a profissão, né? E a prefeitura não faz nada para mudar isso, aumentar o salário, para ver se outros médicos se interessam e abrir concurso para poder empossar os médicos. Pegando esse balanço para a gente ter uma noção maior, não sei se o senhor tem esses números aqui, esses dados, mas do último concurso feito, daqueles que foram inscritos, qual foi o volume, por exemplo, para pediatras ou especialidades? O senhor tem mais ou menos esse balanço de quantos médicos foram inscritos e quantos eram em quantas vagas? Não, então, esse de cabeça, assim, eu não me recordo. Eu sei que eu vi, porque eu entrei com uma ação civil pública pelo sindicato, inclusive por causa dessa questão, está em trâmite, né? Não posso dar detalhes aqui, mas a gente está questionando justamente isso. O salário foi tão baixo que nenhum médico se interessou. E é necessário colocar um salário condizente com a profissão. E o médico concursado é fundamental para os cidadãos de Jacareí. Por quê? Ele sendo concursado, ele passa hoje, semana que vem, se ele voltar, ele vai voltar com o mesmo médico. Então, o médico fica a par do caso dele. Hoje você tem uma situação precária que você contrata um médico X, aí vai passar a semana que vem, já não é o mesmo médico, e aí ele não sabe como que está a situação, às vezes um outro médico não marcou no prontuário a situação da pessoa e fica assim. Então, cada dia a pessoa passa um médico diferente. Então, você não tem um trabalho excelente assim. Certo. E ainda pegando essa questão do concurso, só para o nosso telespectador entender, desse último concurso feito, teve inscrições para todas as áreas ou alguma área ficou sem ter algum tipo de inscrição? Eu acho que por parte do médico? Eu acho que ficou várias áreas sem ter. Na realidade, a prefeitura entende o quê? Que o médico, ele abre concurso com especialidades, por exemplo, emergencista, e dá posse em cargo de médico. Já é uma ilegalidade. Por quê? O concurso, ele vincula a situação. Se ele prestou um cargo, não é porque ele é médico que ele vai exercer em todas as áreas. É como se fosse um advogado. Você se forma, você pode advogar em todas as áreas, mas você vai se especializar em determinadas matérias. A medicina hoje evolui a cada dia. Então, quando você tem um problema no ombro, você vai procurar um médico especialista em ombro. Você não vai procurar um clínico geral. E é necessário para o poder público abrir um concurso com essa especialidade. Por quê? Médicos especialistas vão se interessar e se a pessoa tiver um problema naquela situação, vai procurar aquele médico especialista. Certo. Vereador Valmir, o senhor que roda bastante a cidade, conversa bastante com a população, o que o senhor tem sentido da população? Qual é a área que tem faltado mais? O senhor já mencionou a questão da pediatria, mas na questão, se tratando da saúde aqui, qual é a principal reivindicação ou pedido que a população faz ao senhor como vereador? Olha, eu tenho aqui no meu gabinete várias pessoas que vêm fazer reclamação e nós temos protocolado também muito na promotoria pública, certo? E tem também mandado aí para o nosso amigo que é o Chicão aí, que é o Francisco, mandado para ele e ele tem entrado e ajudado a procurar ajuda da nossa cidade de Jacareí. Porque a saúde, primeira coisa do mundo, melhora a saúde. E eu quero deixar bem claro aqui que eu sou um dos vereadores da cidade de Jacareí que eu não pago convênio. Por que eu não pago convênio? Porque eu não sei se vou ser eleito daqui 2 anos e depois o povo vai ver eu aí andando na rua e eu vou pro posto médico. Então, a realidade, eu não pago convênio, eu vou lá no posto Parque Minha Lua tomar injeção, que eu tenho problema também, e vou lá no SIM, vou na Santa Casa. E o que mais precário na cidade será os médicos mesmo. E aí os médicos faltam, vários especialistas, está faltando médico da cidade de Jacareí. Isso aí não pode acontecer. Porque se você hoje tem um trabalho seu, primeiramente você tem que ter saúde. Sem saúde você não vai chegar lá no seu trabalho. Certo. Voltando ainda para este assunto, eu pergunto para o doutor o seguinte, doutor, hoje como é que está o entendimento da população,
por exemplo, o senhor também que ouve as duas partes sempre, né? Eu sei que o advogado sempre tem que ouvir as duas partes, a população e também os hospitais, os SINs, os postos de atendimento, os UPAs. Como é que está o entendimento da população com relação... O que muito se ouve é que quando se tem algum tipo de problema, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, ou seja, uma coisa que seja mais simples, a população não tem aquele entendimento de procurar o local que seria mais apropriado para cuidar de determinadas doenças e acaba superlotando outras áreas que são importantes. Como é que o senhor vê e analisa essa questão de entendimento da população com relação a onde ele deve procurar, por exemplo? Tem que analisar a situação, se o caso é grave, se é uma emergência. Se você tiver uma simples dor de cabeça, eu não sou médico, mas o que eu conversei com os médicos é assim, o UPA serve para fazer o atendimento prioritário, primário. Então, a pessoa vai no UPA que é mais perto, que está ali. Se o médico diagnosticar que é uma situação de urgente, ele vai ter que encaminhar para o hospital. Muitas vezes não é correto você ir direto no hospital, porque o hospital é um caso de emergência, de urgência. Então, você vai pegar fila, às vezes vai demorar e não vai resolver às vezes. O médico vai avaliar e vai mandar para o postinho. Aí você estaria ocupando um caso de alguém que está numa situação mais grave. O ideal sempre é ir no UPA. Só que o que acontece? Hoje, pela deficiência do poder público, às vezes o UPA está lotado, às vezes não tem médico, né? O enfermeiro não pode dar um diagnóstico, ele não vai saber dizer que se o caso é urgente ou não. Então, a população acaba indo na Santa Casa, né? No Hospital São Francisco. E assim vai. E vai lotando o espaço das pessoas que poderiam ser diagnosticadas mais graves, assim, digamos. Maravilha. Você está assistindo ao programa Questão de Ordem. Nosso tema de hoje é Saúde em Jacareí. Estamos recebendo aqui o vereador Valmir Parque Meia Lua, vereador pelo PSD, e também o doutor José Francisco Ventura Batista, ele que é presidente da Comissão da Saúde da OAB em Jacareí. O Questão de Ordem faz uma pequena pausa para o intervalo, mas voltamos já.